Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Michele e hoje você está aqui comigo para mais um dia de campanha em favor dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Hoje, o país que vamos falar é a Eritreia. Antes de continuar, quero pedir para você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam se unir a nós nessa campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Então, gente, vamos lá? Só quero me desculpar a vocês pelo excesso de barulho de fundo. Onde eu moro é bem barulhento, muitas coisas eu não tenho como controlar, quer dizer, todo o barulho eu não posso controlar, então me perdoem por isso. Espero que Deus me abençoe aí com um lugar mais tranquilo para estar trabalhando para Ele e abençoando a vida de vocês com o conteúdo melhor produzido, sem tanto barulho de fundo. Então vamos lá falar da Eritreia? Gente, a Eritreia é um país que está localizado na África. O governo é uma ditadura, totalitarismo, república, presidencialismo, então ele tem tudo isso daí. O presidente da Eritreia é o Isaías Afewerki. A capital é Asmara. Sua população tem 3,8 milhões de pessoas. A religião é o islamismo. O tipo de perseguição que acontece lá é a paranoia ditatorial, protecionismo denominacional, corrupção e crime organizado e também a opressão islâmica. A população cristã da Eritreia é em torno de 1,7 milhões de pessoas. A posição da Eritreia no ranking, conforme o site Missão Portas Abertas, é a posição 6. A sua nota de perseguição na pesquisa é 89. Então, gente, vamos falar um pouco de todo o contexto geral, político, geográfico e religioso na Eritreia. A Eritreia faz fronteira com o Djibouti, Etiópia e Sudão. O norte é completamente cercado pelas águas do Mar Vermelho, formando uma grande região costeira que foi um fator importante para a história e cultura da nação. A Eritreia é composta por diversos grupos étnicos, sendo que cada um tem tradições culturais e línguas próprias, mas as línguas que predominam naquela nação são o inglês e o árabe. Alguns grupos nômades circulam dentro e entre as fronteiras com os países vizinhos, como os Hashaida e os Afar. Já na faixa costeira, habitam grupos de pastores, Beja, Kunama e Nara. O cristianismo foi estabelecido no século IV na costa e pouco depois avançou para o interior do país. Depois da independência, voltaram-se para a igreja copta para que tivessem mais autonomia e, de fato, conseguiram. Quase metade da população na Eritreia é cristã, como vocês viram, 1,7 milhões de cristãos, com 2/5 dos membros na igreja ortodoxa. O restante dos cristãos está principalmente na Igreja Católica Romana e há um pequeno grupo de protestantes que chegaram no país por meio de missionários durante o domínio italiano. Com o avanço do Islã durante o século VII na Arábia, especialmente no Mar Vermelho, os cristãos foram forçados a recuarem para o interior. O islamismo se tornou a religião de metade da Eritreia, predominando na região costeira do país. A divisão religiosa está associada com os grupos sociais. Os pastores de gado eritreus e a maioria das cidades seguem o Islã, e os cristãos são predominantemente agricultores nas áreas rurais. Os dois grupos disputam água, terras e acesso aos portos. A agricultura ainda é a principal atividade econômica do país, sendo 80% da produção para a subsistência das famílias e apenas o restante é usado para exportação. Acho que isso indica também um sinal, da pobreza do país, porque um país que está fazendo só para a sua subsistência, exportando pouco, está entrando pouco dinheiro ali também, Então isso prejudica muito o país. Além disso, o trabalho pastoril também é uma fonte importante de renda que muitas vezes é combinada com plantações. As minas de sal são uma atividade também relevante na Eritreia, assim como a extração de ouro, de granito, de zinco e asbesto. Esse setor foi o que levou investimentos internacionais para o país subdesenvolvido.
As secas crônicas e as décadas de guerra prejudicaram intensamente a saúde e a educação da Eritreia. Com os acordos de paz, mais jovens foram alfabetizados. Nos primeiros anos, as crianças são educadas na língua nativa e nos anos seguintes são escolarizadas em inglês ou árabe. O cenário sociocultural na Eritreia é marcado por regras patriarcais, bem como controle rigoroso das forças do governo, regras sociais discriminatórias e estereótipos muito enraizados quanto ao papel e a responsabilidade de mulheres e homens persistem, deixando as responsabilidades domésticas, principalmente com as mulheres, e o poder para tomar decisões com os homens. A violência doméstica permanece uma questão preocupante, sobretudo porque os responsáveis raramente são levados à justiça. O país foi uma colônia da Itália até 1941, quando declarou sua independência. Pouco depois, ele ficou sob domínio britânico durante 10 anos, até que as Nações Unidas declararam a nação autônoma junto à Federação da Etiópia em 1952. Uma década depois, a Eritreia foi anexada como uma província da Etiópia, o que causou um conflito que durou 30 anos. E esse conflito terminou com a vitória dos rebeldes eritreus em 1991. Depois de quase 3 décadas em conflitos pela autonomia, por meio de um referendo, o país de fato se tornou independente em 93. O povo eritreu precisou colocar de lado as diferenças étnicas e religiosas para consolidar o país e vencer a pobreza intensificada pelas secas e os anos de guerra sob um governo negligente. O presidente Isaías Afewerki governa a Eritreia desde que se tornou um país independente em 93. Sua Frente Popular para a Democracia e a Justiça é o único partido político e enfrenta uma forte pressão da comunidade internacional devido ao seu histórico de desrespeito aos direitos humanos. Uma democracia que só tem um único partido, fica estranha a coisa, né? A economia do país está estagnada e milhares estão fugindo. Isso levou a um golpe fracassado em janeiro de 2013, quando um grupo de oficiais militares tentou assumir o controle das mídias estatais. Ultimamente, o país vem tentando modificar seu relacionamento com a comunidade internacional. Os eritreus têm fugido do país para a Etiópia como refugiados. Eles estão aproveitando porque é uma abertura entre a fronteira, da Eritreia com a Etiópia. Eles têm medo que essa abertura possa encerrar, então eles estão aproveitando, já que a situação do país está muito difícil, eles estão aproveitando para poder fugir da Eritreia para a Etiópia. Já se passaram anos desde a assinatura do acordo de paz com a Etiópia, mas as condições de direitos humanos não melhoraram. Na verdade, o acordo de paz parece ter mais fortalecido o autoritarismo do governo eritreu. É aquilo que eu disse. Apenas um único partido. O presidente é o mesmo até hoje. Então, alguma coisa aí não está funcionando bem, não é verdade? O governo da Eritreia permanece um dos mais repressivos do mundo. O protesto político não é permitido e a imprensa é restrita ao ponto de não haver organizações de mídia independentes no país. Não há anistia para prisioneiros políticos, a prisão de cristãos pertencentes a denominações cristãs banidas continua, jovens cristãos são forçados a ingressar nas Forças Armadas sem a possibilidade de objeção. A corrupção combinada com violações dos direitos humanos impede que a Eritreia receba ajuda internacional e de organizações não governamentais. Falando um pouquinho mais da questão religiosa, o cristianismo entrou na Eritreia há mais de 1000 anos. A Igreja Ortodoxa Tewahedo Eritreia traça a história em direção à fundação da Igreja Ortodoxa Copta e sua separação no século V do maior corpo do cristianismo ortodoxo oriental. Como os etíopes, a Igreja da Eritreia reconhece Frumêncio no IV século como seu primeiro bispo e segue as crenças e práticas dos ortodoxos etíopes. Em 1864, o protestantismo chegou na Eritreia por meio de 3 missionários pertencentes à missão evangélica sueca, que representa o luteranismo.
Como o plano original de ir para a Etiópia foi impedido, esses missionários decidiram ficar na Eritreia e começaram a fazer um trabalho missionário com o povo Kunama, que é um povo que habita, né, as margens ou as terras banhadas pelo rio Nilo, cuja maioria vive na Eritreia e também na Etiópia. Na era moderna, muitas outras partes da igreja protestante livre entraram na Eritreia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa e as Missões de Fé Evangelística, que é uma agência de envio norte-americana, iniciaram o trabalho na Eritreia. Essa estabeleceu o que se tornou a Igreja Evangélica da Eritreia. Um ano após a Declaração de Independência, em 1993, a Convenção Batista do Sul iniciou o trabalho no país. Todos esses grupos agora trabalham fora dos regulamentos oficiais. Aproximadamente metade da população eritreia é muçulmana. Os muçulmanos eritreus estão mostrando uma tendência ao radicalismo, em parte devido ao aumento da militância islâmica na região. Isso significa que os cristãos que vivem nessas áreas são particularmente vulneráveis, especialmente os convertidos do Islã. A conversão ao cristianismo é vista como uma traição à fé comunitária, familiar e islâmica. Então, resumindo tudo isso, o governo da Eritreia só reconhece a Igreja Ortodoxa Eritreia, a Igreja Católica e a Igreja Luterana, além do islamismo. Cristãos de origem muçulmana ou ortodoxa correm o risco de serem maltratados pela família e pela comunidade. As igrejas não tradicionais enfrentam perseguição por parte do governo e das comunidades religiosas tradicionais. Há anos, as forças de segurança do governo invadem as casas e prendem os cristãos. Na Eritreia, as chamadas telefônicas e o uso da internet são monitorados. O país é frequentemente chamado de Coreia do Norte da África devido ao extremo controle estatal. Os convertidos enfrentam pressão extrema, violência sancionada pelo Estado e recrutamento, por isso muitos decidem fugir de lá. O recrutamento pressiona os jovens cristãos ao serviço militar por tempo indeterminado, sem direito à objeção. Então, gente, a situação na Eritreia não é uma situação fácil. Por mais que haja muitos cristãos, não há uma liberdade religiosa para que novos grupos missionários e cristãos possam ter uma liberdade, né, de evangelização, discipulado e cuidado das pessoas naquela nação. Tem sido muito complicado, além de todas as consequências, né, de um governo único, um partido único, as consequências da guerra, um certo isolamento internacional, porque não consegue chegar ali ajudas internacionais na nação. Então, tudo isso dificulta muito a vida, né, dos cristãos, da população de uma forma geral também na Eritreia. É um país, né, complicadinho aí também, que está na lista, tanto é que está aí ocupando o 6º lugar no ranking, né, de perseguição, conforme o site Missão Portas Abertas. Então, isso indica, né, que realmente a situação ali está bem caótica, está bem crítica, está bem complicada. Eu sempre peço a Deus um versículo em relação às nações que eu estou trazendo aqui nessa campanha de oração. Ele me deu um sobre o Sudão, mas eu esqueci de falar no vídeo, não sei porquê, mas está anotadinho aqui. Mas o da Eritreia eu lembrei de trazer hoje, graças a Deus. E o versículo que Deus me deu sobre o cristianismo, toda essa situação da Eritreia, foi um versículo bastante interessante, que está em Êxodo 19, 5 e 6, que diz o seguinte: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então, por mais que essa mensagem seja específica lá para o povo de Israel, na época que Israel foi libertado ali do Egito, e Deus estava estabelecendo Israel como uma nação exemplo e uma nação que deveria acolher as outras nações para servir a Deus. Hoje, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, há uma permissão para que todos que se aproximam de Deus, eles possam fazer isso com liberdade e compartilhar
toda essa transformação em Cristo Jesus, todo o amor de Deus com o mundo. Então não importa qual nação seja, hoje somos adotados através de Jesus Cristo. E quando uma nação ou um grupo de pessoas se rende a Jesus Cristo, essas pessoas, essa nação ou essas pessoas, elas estão livres para se tornar exemplo no mundo, para declarar o amor de Deus ao mundo. E acredito que esse é o desejo de Deus para a Eritreia e também para todos os povos, para todas as nações. Que possamos orar para que Deus alcance mais as pessoas em todas as nações, para que todas as nações venham declarar e proclamar o amor de Deus na terra. Então, gente, os pedidos de oração em relação à Eritreia são os seguintes: clame pela libertação dos cristãos que foram presos por seguirem a Jesus. Ore por proteção, sabedoria e encorajamento aos cristãos que são forçados ao serviço militar. Peça que o Senhor supra as necessidades físicas, emocionais e espirituais das famílias dos cristãos presos. Então, gente, vamos nos unir em oração em favor da Eritreia, dos cristãos e das pessoas que estão naquele lugar? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui, Senhor, através desse canal no YouTube, nessa campanha de oração, pedindo ao Senhor, ó Deus, pelos cristãos que estão lá na Eritreia. Eu peço que o Senhor os ajude, que o Senhor os proteja, que o Senhor os sustente, que o Senhor possa também entrar na vida deles com provisão, material de alimento, de abrigo, de recursos que eles precisam, que eles possam ser guardados e protegidos pelo Senhor de toda violência e perseguição. Os ajude a lidar com toda rejeição, com toda resistência ao Evangelho naquele lugar, e que, apesar de todos os empecilhos, eles possam ser cada vez mais usados pelo Senhor para declarar que só o Senhor é Deus e avançar com o crescimento do reino dos céus. Meu Deus, eu clamo ao Senhor pela libertação dos cristãos que estão presos naquele lugar, que o Senhor dê livramento, de serem agredidos, de serem maltratados, e que o Senhor possa tocar nas autoridades para que eles possam ser libertos. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue protegendo, que o Senhor dê encorajamento, que o Senhor ajude a cada cristão que está no serviço militar, que eles possam ser liberados desse serviço militar, e mesmo que eles continuem nesse serviço militar, que eles continuem, ó Pai, sendo fiéis ao Senhor e firmes na fé. Que eles possam, ó Pai, encontrar consolo, conforto e esperança em Cristo Jesus para continuar, mesmo nessa situação tão difícil. Peço ao Senhor, o Senhor venha suprir também as necessidades emocionais, físicas, materiais e espirituais das famílias que têm os seus entes presos, e que o Senhor possa prover tudo aquilo que eles precisam. Consolo, conforto, necessidades de alimento, de água, de abrigo, de medicamentos relacionados à saúde. Cuida, Senhor, de cada um, tanto os presos, quanto os que estão no serviço militar, quanto das famílias que viram as pessoas amadas sendo presas por amor a Ti. Que o Senhor possa fazer uma grande transformação na Eritreia, trazendo liberdade religiosa, trazendo paz e abrindo as portas e os caminhos para que o Teu reino cresça naquele lugar. É o que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estarem comigo aqui em mais um dia de campanha pelos cristãos perseguidos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.